Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui a nossa sexta aula de introdução ao Antigo Testamento 1. É o último bloco e as nossas aulas estão sendo gravadas. E terminamos, né, o Pentateuco. Foi particularmente, a gente tem que correr, né? Porque se nós fôssemos estudar todas essas três obras que a gente está aqui pesquisando, a gente ficaria semanas, né, irmãos? Porque são muitas informações. Claro que o que uma obra fala, a outra reprisa, é um outro olhar, é uma outra observação, é um outro acréscimo. Mas terminamos o Pentateuco e agora a gente vai começar aquilo que chamamos de livros históricos do Antigo Testamento. Então agora eu só vou dar a introdução e aí na próxima aula a gente vai para os livros e a gente vai correr, tá bom? Então lembrando que como vocês têm que ler obrigatoriamente, né, pelo menos 200 páginas dos livros textos, então, qualquer dúvida, anotem no livro-texto, me perguntem no WhatsApp ou no Telegram, ou se não, né, me perguntem aqui em aula também, porque muitas vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, tá bom? Então, vamos aqui, vou tentar fazer um pouco rápido, porque já deu, né, já deu umas 2 horas e pouco de aula, né, e a gente costuma ficar em cada dia 2 horas e meia de aula. Então, introdução aos livros históricos do Antigo Testamento, uma jornada de 1000 anos pela história divina de Israel, de 1405 a 425 a.C. E aqui, meus irmãos, é um estudo sobre a narrativa de Deus através das nações, lembrando que eu estou me baseando nesses slides, inclusive criado pelo Notebook LM, tá bom? Eu repaginei, né? O professor Fabiano tinha já utilizado o L100 para os slides, eu estou utilizando aqui o Notebook LM, como o Tomé que me apresentou, né, Tomé? Então, a gente está aqui só utilizando essas ferramentas para o nosso aprendizado. Então, leia para nós, Tomé, por gentileza. Podem ver, meus irmãos, que aqui, ó, 1405 a 425, ou seja, praticamente 1000 anos de história. E você fala assim, por que 1000 anos de história, pastor? Porque a gente vai pegar agora todo o Velho Testamento, assim, depois do Pentateuco, é porque os livros históricos, já antecipando, eles estão baseados em vários momentos. Então, a gente vai pegar todos os livros chamados históricos. E assim a gente fecha essa matéria de introdução ao Antigo Testamento 1. Quando nós formos para a introdução ao Antigo Testamento 2, aí a gente vai pegar outros livros, tá? Os livros proféticos, os profetas maiores, profetas menores, os livros sapienciais. Então, só para vocês terem uma noção, tá bom? Então, por gentileza. História como profecia. Primeiros profetas. Livros: Josué, Juízes, Samuel e Reis. Foco: apresentavam a história com um objetivo religioso. Fornecem um cenário para os profetas posteriores. Últimos profetas. Livros: Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 menores. Foco: exortativos e corretivos. Isso, então, né, o foco muda um pouco, né, meus irmãos? Muda um pouco a proposta de cada livro, né? Vocês percebem que o livro ele é histórico, mas ele tem uma proposta diferente. Vocês conseguem notar? Fica claro para vocês? Né? Dá para entender perfeitamente qual que é a nuance? Muitas vezes tem o lado religioso, tem, mas ele tem uma característica histórica, tá? Ele tem esse lado, como eu disse para vocês, né? Profético, tem, mas eles estão mais dentro da história, tá? Porque, olha, só recapitulando, né, que nem dentro dos livros históricos, a gente vai para o Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, por isso que dá 1000 anos de história, porque pegam esses livros, tá? Serão esses os livros que nós estaremos estudando. Já em introdução do Antigo Testamento 2, a gente vai para os outros livros, que é aquilo que nós chamamos, né, de livros de sabedoria, livros poéticos, livros dos proféticos propriamente ditos, né, profetas maiores, profetas menores. Então, assim, agora o nosso foco nessa matéria desse momento é tentar trazer mais esse lado histórico, né? Josué,
tem uma característica profética? Tem. Juízes tem uma característica profética? Tem. Mas pode ver que está dentro da história. Samuel e Reis também. Assim como é o livro de Esther. Tá bom? Tudo bem até aí? Insight aqui, leia para nós, Tomé, por gentileza. A designação hebraica de profetas para estes livros históricos enfatiza que esta é uma história religiosa, selecionada divinamente, não apenas um registro secular. Ou seja, o foco do divino está na supervisão o tempo todo, mostrando, olha, a importância aqui não é a história pela história, é o que o divino revela na história. Ou seja, nós não podemos, assim, se esquecer desse detalhe. É o divino na história. Então, é a história de Davi, mas como o divino foi a casa de Jessé? É Davi e Golias? São Davi e Golias. Mas o que o divino fez com Davi? É Davi pecando com Betseba? Sim, é. Mas como foi a maneira que o divino corrige Davi? Ou seja, então temos essa compreensão. Então é profecias na história. É o Espírito Santo trabalhando naquela história e usando aqueles personagens, tá bom? Movimento da nação, né? Então leia para nós, por gentileza. O Pentateuco, ênfase, aliança e alicerces legislativos. Traça a história redentora da criação até Moisés. Dá uma pausa, perceba. Como tudo começou. Como de povo, uma tribo se torna uma nação. Já que é uma nação, ela precisa de leis, precisa de normas, precisa de uma base. Qual é a base? É o Pentateuco. Agora, como esse Pentateuco vai ser aplicado nessa história? Tudo é importante, tudo é relevante, tudo tem a ver. As canções têm a ver, as práticas têm a ver, o tempo tem a ver. Ou seja, é um emaranhado que se completa. Lembra que eu falei na aula passada que para os judeus a Torá recebe a primazia e aí eles fazem a leitura da Torá e criam a sua tradição? E que os profetas e os sapienciais são livros que fazem parte da religião? Para nós, não. Para nós, a mesma mentalidade de Jesus, a mesma mentalidade dos apóstolos e a mesma mentalidade da escola dos profetas é a mesma mentalidade. Davi, ele sabia que ele era parte da história divina. Ele sabia que Deus tinha separado ele. E ele sabia que Deus tinha um projeto na vida dele como monarca. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha um dever. Qual era o dever? Seguir a lei. Aplicar essa lei. Então, ele estava escrevendo a história junto com os sacerdotes dos seus dias. Então, ele não foi nem menor, nem maior. Ele só foi um coadjuvante na revelação. Assim foi a escola dos profetas, assim foi Daniel na Babilônia, assim foi Esdras, Zorobabel, Josué, assim foram os profetas chamados menores. Eles sabiam que eles eram coadjuvantes no processo, no seu tempo, na sua história. Neemias, como um copeiro, sabia que ele era um coadjuvante nas histórias. Entenderam, irmãos? Isso é fantástico, viu, irmãos? Tá bom? Então, a base é essa, e depois vem aqui, né, para nós também. Os livros históricos, ênfase, desenvolvimento de Israel, dramatizam o movimento histórico da nação na Palestina. E aqui vem os livros que a gente vai estudar, né, que são todos esses, de Josué a Esther, que são considerados chamados livros históricos, tá bom? Pode continuar também, por gentileza? Os narradores e compiladores. Os 12 livros são tecnicamente anônimos, escritos por indivíduos com dom profético que atuaram como representantes de Deus. Deixa eu dar uma pausa aqui que é fantástica, irmãos. Por exemplo, vou antecipar algo, vou dar um spoiler. O livro de Reis, Primeira Reis e Segunda Reis, acreditamos que quem escreveu foi Jeremias, alguns séculos depois dos fatos. Vocês têm que lembrar que Jeremias é ali contemporâneo à queda da Babilônia, ou melhor, a queda do templo de Jerusalém, que depois o povo é levado para a Babilônia. Percebam,
ele está narrando acontecimento desde os dias de Davi, 400 anos atrás. E ele vem remontando. E aí ele fala lá do profeta Elias e Eliseu. E aí ele fala da escola dos profetas. E ele vem remontando e tá. E pode ver, ele não está em cena, Jeremias. Mas quem resgata essa história foi Jeremias, profeta chorão. Ou seja, sem Jeremias, sem esse texto, a gente não conheceria muita coisa da tribo do norte, da tribo do sul, da história dos reis, e principalmente dessa nova fase na revelação chamada Escola dos Profetas. Porque, irmãos, guarde isso. Assim como a lei foi dada por Moisés, a escola de profetas foi estabelecida por Elias e Eliseu. Esse momento é fundamental para a preparação daquilo que a gente conhece como Igreja do Novo Testamento. Tanto Moisés foi uma figura importante, como Elias. Podem ver que no Monte da Transfiguração, quem vai falar com Jesus? Moisés e Elias. Os três, representando as três alianças. Aliança da lei, aliança dos profetas e agora a aliança da graça. Percebam a grandiosidade dos fatos. E, olha, muitos desses livros são anônimos. Por isso que eu digo para vocês que é improvável que Deuteronômio seja um livro, né, de uma data posterior, por essa característica, por esses acontecimentos. Teria nenhum problema. Reis ele está citando 400 anos, a história de 300 a 400 anos antes dele, e não tem nenhum problema. E Jeremias não quis colocar o seu nome. Hipoteticamente, irmãos, e se não foi Jeremias quem escreveu, não perde nada, entendeu? Fantástico, não? Então, olha só, pode ler para nós, Tomé, aqui. Josué, a conquista e assentamento. Samuel, a transição para a monarquia, com Natã e Gade. Jeremias, a compilação de reis, auxiliado por Baruque. Esdras, o retorno e a restauração, auxiliado por Eleazar. Fontes, crônicas e documentos sob inspiração. Ou seja, aqui já está, né? No caso, eu só antecipei, mas também aqui Esdras, que provavelmente escreveu crônicas, tá, meus irmãos? Olha que fantástico. Então, nenhum problema disso ter acontecido, né? Tá bom? O palco geográfico e as faixas, né? Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, o mar Mediterrâneo, a planície marítima. Aqui é leste e oeste, né? Aqui as planícies do Jordão, ou de Moabe, né? Lembra que eu disse para vocês? Ó, os montes, né? As cordilheiras centrais, né? Aqui, no caso, desde lá de norte até a sul, a região de Jerusalém. Aqui seria, né, o Vale do Jordão, literalmente é mais baixo. É claro que aqui está numa dimensão um pouco, né, irmãos, diferente, né? A Transjordânia, ó, um planalto fértil, altitude de 900 metros. Então, pode ver que os picos aqui dessa região chegam a 900 metros. Então, percebam, e aqui temos o Mar Morto, né, também como uma parte mais baixa dessa região, né? Esse é o palco geográfico onde tudo se desenrola. A fenda do Jordão, né? Mar da Galileia, ou Quenirete, fica a 205 metros abaixo do nível do mar. Rio Jordão, 260 quilômetros de curso, ou seja, 105 quilômetros de distância real, porque assim, irmãos, ele é assim, né? O Rio Jordão é sinuoso, e por ser sinuoso, irmãos, ele é barrento, tá? É claro, aqui a gente está pegando o mapa de cima, né? Como se fosse um satélite, tá? O Mar Morto, ponto mais baixo, menos, a gente tem uma datação um pouco diferente dessa, tá, meus irmãos? 400 metros abaixo do nível do mar, e o ponto mais baixo dentro do Mar Morto, por volta de 800 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, né? Uma formação geológica singular que se estende da Síria até o Mar Morto, criando contrastes extremos na topografia. A gente trabalha muito isso em geografia, vocês estudaram comigo, quem não estudou vai estudar, né? Geografia bíblica é uma matéria deliciosa, né?
O Tomé também deu uma contribuição singular aqui nos mapas, né? E aqui, a ponte entre os continentes, né? Então, Israel acabava sendo, de fato, essa ponte, né? Vocês têm que lembrar que aqui a gente está estudando, né? Aquilo que nós chamamos, né? Aqui, o crescente fértil, né? Aonde aqui temos o rio Tigre e Eufrates, essa região da Mesopotâmia, ou entre rios. Temos aqui o Monte Hermon, e o Rio Jordão, Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto, e aqui temos o Egito, o Nilo e o delta do Nilo. Então, Israel fica bem no meio, né, dessa rota, ou seja, todo mundo queria dominar. Aqui é o Império Hitita, né? A gente pouco sabe do Império Hitita, mas a Bíblia cita sobre eles e há descobertas arqueológicas falando sobre eles. Temos aqui a Mesopotâmia, a Síria e a Babilônia, né? Aqui são várias fases, né? E o Egito, como a gente conhece, né? Então, Israel fica bem no meio desses tigrãos aqui. Por isso que muitas vezes os reis eles acabavam se alistando, né, com outros reinos, porque eles não queriam arrumar briga com esses reinos e impérios, né? A lógica da história, Deuteronômio 28 a 30, né? A obediência igual à bênção, arrependimento geraria, né, restauração, e apostasia juízo. E a gente vai ver essa história o tempo todo, desde Josué, reinados de Davi e Salomão, né? E depois a gente vai ver arrependimento e restauração com Zorobabel, Esdras e Neemias, e apostasia e juízo com a tribo do norte, né? Tanto o cativeiro assírio quanto o cativeiro babilônico. As palavras finais de Moisés continuam a introdução. As palavras finais de Moisés constituem a introdução excelente aos livros históricos, ou seja, é sempre lembrado a bênção e a maldição, porque não tem como, né, Israel se esquecer desse fato. E aqui, anterior ao reinado, né, 1405 a 1075 a.C., aqui a gente vai ter esses 3 livros, que seriam os livros de Josué. Olha só que interessante. O livro de Josué, por volta de 40 anos, ele ocupa Canaã pela fé, são 7 nações que são julgadas, alguns outros povos. Juízes é de 1375 a 1075, ou seja, por volta de 300 anos, é o livro de Juízes. E o livro de Rutes é um ponto dentro do livro de Juízes, tá bom? E o contexto secular, o Egito havia deixado a Palestina, vácuo de poder, pequenos reinos locais e os filisteus vindo de Creta desafiavam as tribos de Israel. Então, vocês vão se lembrar que os filisteus aqui vão estar no encalço do povo de Deus o tempo todo, né? A ascensão e queda do reino, de 1070 a 586, essa data vai ser muito citada, irmãos, 586, que é a queda com a Babilônia, mas a data é por volta desse período, né, de 1070 a 586, quando tem a história de Samuel, de Reis e de Crônicas. Então, vai ser uma síntese. Samuel destaca o estabelecimento da monarquia, o trono de Davi. Reis, o reino dividido. A apostasia que leva ao ataque do Egito e Síria. E Crônicas, a perspectiva do templo e da linha real até a queda. Então, assim, cada livro vai ter uma abordagem, quando a gente chegar lá, a gente vai mostrar para vocês. E o contexto secular desse período também é a ascensão do Império Assírio, vocês vão se lembrar que vai ter o cativeiro assírio, e também o cativeiro babilônico, que servem como instrumentos de punição divina contra a idolatria de Israel, ou seja, a bênção e a maldição em cada contexto, tá bom? O remanescente, a restauração, se dá em 537 a 432. Esdras vem participar da reconstrução do templo e da adoração. Lembrando que Esdras vai um pouquinho depois, né? Vem Zorobabel, vem alguns profetas e constroem o templo. E Esdras chega depois também para ajudar nessa reconstrução. Inclusive, o próprio profeta Zacarias é um instrumento de Deus também, na reconstrução do segundo templo, assim chamado. Algumas décadas depois vem Neemias para reconstruir agora as muralhas, né?
Tem vezes, no passado, muito distante, eu lembro que eu fazia muita confusão. Eu pensava que primeiro vinha a construção da muralha para depois o templo. Não, reconstrói primeiro o templo, passam-se algumas décadas, por volta de 5 a 7 décadas, aí que depois se constrói as muralhas, tá, irmãos? Ou seja, percebemos, nada no reino de Deus é tão fácil, né? Nada é tão fácil, né? E podem ver que o profeta Zacarias e Ageu, eles vão ser fundamentais, junto com Esdras, para reerguer o templo. Eu tenho uma série de mensagens que eu dedico aos profetas, e eu gosto muito de trabalhar sobre isso, né? E aí vem Neemias, depois faz a reconstrução das muralhas, é um milagre, e aí vem Esther, que é a providência divina protegendo o povo. O contexto é a política benevolente do Império Persa, que permite os povos e os seus deuses retornarem às terras de origem. Aqui é uma imagem, né, do rolo de Ciro, e Ciro, o grande ungido de Deus, que favorece, inclusive, esse regresso. Mas percebam, irmãos, não vai ser fácil para o povo de Deus. O povo de Deus vai ter luta, inclusive, contra os seus próprios parentes, né, que serão agora aquilo que nós conhecemos depois como samaritanos. Então, é muito interessante. Aqui só estou dando uma recapitulação brevemente, tá? E a perspectiva histórica divina, fatos versus profecia. A história bíblica é factual, mas vista sob uma perspectiva profética. As nações como instrumento, o Egito, a Síria, a Babilônia, a Pérsia serviriam inconscientemente aos propósitos divinos e dinâmica de poder. Quando Israel obedecia, as nações enfraqueciam. Quando apostatava, Deus levantava o poder estrangeiro. Ou seja, a história se repete no Velho Testamento, assim como foi no deserto. Aqui foi um grande deserto ao povo de Deus também. Assim como a história da igreja, meus irmãos. Assim como os nossos dias. Pode ver que há um modus operandi divino, né? A gente aprende e aplica no nosso contexto. Mesmo estando agora na graça, a história se repete, né? E a história é real com propósitos eternos, tá bom? Essa é a síntese da introdução que a gente vai trabalhar. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta? Resumi 1000 anos em 20 minutos, mas é isso aí. É muita informação, mas vai ser uma delícia também essa parte, tá, meus irmãos? Beleza, meus irmãos? Beleza. Beleza. Então, querendo Deus, nos vemos domingo no nosso aprisco, na escola Amém. bíblica e no culto, tá bom? E Amém. que Deus continue abençoando os irmãos, as irmãs, e dando aí um restante de semana muito abençoado. Amém. Tá Amém. bom? Qualquer dúvida, nos chame. Espero ter sido útil ao coração de vocês, mais uma vez. Deus Tá abençoe, bom? pessoal. Boa Amém, noite. pastor. Boa Deus noite. abençoe. Boa noite, meus irmãos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.